Bom dia! Vamos esperar o pessoal entrar na página. Oi, Mari, bom dia! Nossa querida convidada já entrou também. Então, assim, ó, gente, o assunto hoje é muito pertinente porque seguidamente nós trabalhamos nessa área já faz 9 anos, né? A gente vê como os clientes sofrem com a perda de um pet, com a perda de um amiguinho. E já tiveram pesquisas muito consistentes de que a gente ativa sensores cerebrais de maternidade e paternidade mesmo, quando a gente tem um pet. Só que quando a gente perde, é uma dor que não é muito olhada. E hoje a nossa convidada é uma psicóloga formada desde 2013 e ela se especializou em luto, né? Que é um assunto muito importante porque o que a gente faz? O tempo cura, né? Vamos tocar adiante a vida. E às vezes, por ser um animal, a gente olha menos ainda para essa dor. Porque, tem que trabalhar, tem que botar dinheiro em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que isso, tem que aquilo. Ou é adolescente, ou é uma criança, vai esquecer logo, bota outro bicho no lugar, né? Às vezes tem a questão da eutanásia, né? Tem que decidir terminar com a vida daquele animal, porque ele tá sofrendo muito. Então, todos esses assuntos, eles vão criando uma memória triste dentro do nosso cérebro. E a gente precisa aprender a lidar com isso e olhar para isso, não pode ser ignorado. Então, hoje a gente chamou essa psicóloga para ela falar profissionalmente sobre isso, né? Porque o que eu consigo dizer para vocês é baseado no que eu vejo dos meus clientes. E ela vai poder falar baseado na prática, quando esse cliente senta na cadeira dela, o que acontece e por que essa dor tem que ser olhada, certo? Então eu já vou chamar a minha convidada para a gente não se estender, porque o assunto é muito amplo, o assunto é muito denso e a gente vai ter que fazer a mágica de resumir ele em 1 hora. Às 9 horas o Instagram me derruba, peraí. Lia. Acho que ela já aceitou. Bom dia, Bom Pauli! dia, tudo bom? Tudo e tu? Prazer te ter aqui. Eu que Então, Lia, agradeço muito, muito o convite. Estou muito honrada de estar aqui falando desse assunto tão lindo, mas tão difícil. muito difícil. Então, Lia, antes da gente introduzir o assunto, eu gostaria que tu te apresentasse um pouco para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois, porque nós vamos deixar a live salva, tá, galera? Então, bom dia, gente. Muito obrigada quem está aqui nos prestigiando, né? E quem vai assistir depois também. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês forem assistir. Eu sou a Lia, eu sou psicóloga. Eu trabalhei já em clínica veterinária, como psicóloga, inclusive, como psicóloga, trabalhando bem essa questão de acolher o dono em dor. E trabalhando com a equipe também, já trabalhei. Agora, desde 2017, eu atuo em clínica e esse assunto de lutos, perdas, aparece bastante também. E em 2015, eu fiz a minha especialização pela LUSP, aqui de Caxias, em lutos, perdas e separações. Nossa, então a gente tá bem amparado aqui para falar sobre esse assunto, né? Pelo menos quem estiver tendo essa dor agora vai ter um norte hoje, né? E se alguém conhece alguém que está passando por essa dor, vai com certeza compartilhando essa live depois, né? Pode ajudar outras pessoas, né? Porque a nossa ideia, nem a minha, nem a tua, não é propagandear, né, nosso serviço, nem eu como veterinária, é até um bem social que a gente está tentando fazer aqui, porque essas pessoas ficam perdidas
mesmo, né? Então, assim, olha, conversando sobre essa live, tu comentou que existem 5 fases do luto. E eu acho interessante a gente começar por essas fases do luto, porque muita gente não sabe que essas fases existem. É assim, o animal morreu, sofri, tá, o tempo vai curar e pronto. Né? Então, eu gostaria que que tu nos explicasse sobre essas fases. Claro. Antes, inclusive, eu queria fazer uma leitura de um trechinho de um livro maravilhoso, que é Perdas Necessárias. Eu não vou me arriscar a dizer o sobrenome da autora, mas depois a gente pode deixar escrito para quem quiser adquirir ou ler, enfim. Mas que é muito pertinente para a gente introduzir as fases, que é Tá. lamentar é o processo de adaptação às perdas de nossa vida. Como lamentamos e como ou se nossa lamentação vai terminar dependem do modo como sentimos nossa perda. Depende da nossa idade e da idade de quem perdemos. Depende de quanto estamos preparados para isso. Depende de como a pessoa sucumbiu à mortalidade. Depende das nossas forças interiores e do apoio externo. E, sem dúvida, depende da nossa história. Nossa história ao lado da pessoa que morreu e nossa história individual de amor e perdas. Entretanto, parece haver um padrão típico no luto normal do adulto, a despeito das idiosincrasias individuais. E aparentemente, todos concordam em dizer que passamos por fases de mudança, fases sobrepostas na nossa lamentação e que depois de mais ou menos um ano, às vezes menos, mas geralmente mais, completamos a parte principal do processo. Bah. Não, então assim, a gente realmente não pode colocar em uma caixinha a fórmula do curar o luto, né? Porque que nem diz nesse trecho, é idade diferente, é situação que tu vive, o teu cada pessoa é um universo, né? De convivência e de situações, né? Então realmente não dá para colocar numa caixinha o cliente que tem o luto, não existe uma fórmula, então Não cada existe um tem uma. que ser um. Inclusive, existe as 5 fases do luto que todos passamos. Mas antes de explicar elas, eu acho importante dizer que ela não é linear. Porque as pessoas também acham que, então eu vou passar, quando eu chegar na fase 4, eu vou estar um passo da Sim. aceitação. Uhum. Não necessariamente, porque a gente pode voltar lá para a fase 1, né? Mas vamos explicar direitinho como é que são essas fases para entender. A primeira fase é a negação. Que é aquilo de... Vamos pegar bem pet mesmo. De tu ir colocar ainda a comida no potinho, de tu ir lá lavar as roupinhas, sabe? De tu ir chamar de manhã. Tu tá na negação. A rotina. Que tu ainda tá na rotina, então tu não consegue olhar para essa dor. Então tu tá negando essa perda, essa morte. Daí tu vai pra raiva. E raiva não é tu não necessariamente tu fica com raiva do bicho. Sabe aqueles dias em que tu acorda e até o som dos passarinhos te irrita, te incomoda? Alguém te dá bom dia e tu pensa, bom dia pra quem? Sabe? É essa raiva. É a raiva da vida, uma revolta, é uma gana de tu não achar justo o mundo estar continuando e tu naquela dor. Uhum. Daí a terceira fase é a culpa e barganha. Que é a culpa de, será que eu fiz tudo? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Às vezes a gente entra naquela barganha de negociar com quem a gente acredita, sabe? De, e se tu me der mais uns dias com ela, com ele, eu prometo que eu faço tal coisa. Né? Então tem essa negociação e essa culpa de, eu devia ter feito mais, por que eu fui viajar e não fiquei
com eles? Por que que eu saí? Por que que eu deixei internado? Será que realmente precisava ter deixado internado? Eu não podia ter segurado comigo, ter passado mais uns dias comigo? Daí depois tu vai para a depressão, que não necessariamente é aquela depressão patológica, sabe? Mas é ali tu ficar mais triste, tu, tu não ter vontade de fazer as coisas, tu tá ali, sabe? Numa apatia, daí tu chora, daí tua rotina, tu não quer ir pra tua rotina, tu quer ficar naquilo. E daí depois tu vai pra aceitação. Que é, tá, já entendi, foi o melhor pra ele. Em casos em que tu precisa eutanasiar, eu entendo que tava sofrendo, que eu fiz o que era certo pelo melhor pra ele ou pra ela. Tem que ter uma justificativa plausível para o cérebro aceitar aquela situação. Mas é que não é tão racional a coisa, né? Não é nada racional. Não, e todas essas fases que tu falou ali, a gente vê muito dos clientes, sabe? Inclusive eu tive que eutanasiar a minha cachorrinha faz 1 ano e 7 meses e eu não consegui me desfazer das cinzas dela ainda. Então, essa live é importante para mim também, porque com certeza eu tô ainda na fase da negação, por exemplo, né? Eu não na sei fase se tu tá ainda ou se tu voltou para a fase. Porque talvez tu tenha passado por elas e precisou voltar. Porque essas fases, assim, a negação principalmente, ela também é um mecanismo de defesa para a nossa dor. Né? Às vezes é tão insuportável, é tão difícil que a gente não dá conta. E daí a gente precisa fazer um ajustamento em nós. E às vezes a maneira mais criativa disso é voltar para a negação. É voltar para ignorar essa dor. E é saudável isso, às vezes. Às vezes é tão difícil dar conta que para o nosso emocional, para a gente não colapsar, a gente precisa ignorar e fingir que nada está acontecendo. Para seguir a vida, né? Vamos seguir com as nossas perguntas. O que é a validação da perda? É tu olhar para ela e entender que ela está acontecendo, que ela aconteceu na verdade, e que o que tu sente, tu precisa sentir. E se tu sente, se tu tá em luto, se tu tá em dor, se tu tá sofrendo, é válido isso, sabe? É legítimo e não é bobagem, não é frescura, é real. Se tu tá sentindo, os sentimentos, eles aparecem porque eles precisam aparecer. Eles aparecem para nos trazer... É sintoma, né? São sintomas os sentimentos. Né? Eles vêm para nos sinalizar algo. Sabe? Não existe assim, ó, que nem a gente também tem muita mania de classificar sentimento como bom e ruim. Sentimento é sentimento. Bom ou ruim é o que tu faz a partir disso. Né? Então, se tu tá sentindo dor, tu tá sentindo dor. Ela é real. Pra ti ela existe. Se pra mim essa tua dor não significa nada, o problema é meu, mas pra ti ela é real. Ela existe igual. Ela existe igual. E ela precisa ser olhada com respeito, de uma maneira muito acolhedora e amorosa. Porque que nem diz aquele trecho, que nem diz o trecho do livro, né, Pauli? Cada um sente o que sente como sente, porque se teve uma vivência, se teve uma história de vida e teve um aprendizado a partir disso. Então não tem como a gente entrar no julgamento de certo ou errado. E às vezes a gente tem que entender que pessoas da mesma casa, que viviam a mesma rotina com aquele animal, elas vão sentir diferente a perda. Né? Então, assim, tu olha pro fulano e ele tá
vivendo uma vida tranquila e às vezes tu tá sofrendo muito. É porque a dinâmica da casa, ela era diferente do animal para cada participante daquela família. Então a gente também não tem que se espelhar na, como é que eu posso dizer assim, na maturidade dos outros da casa, de terem seguido adiante. Antes cada um olha para a sua dor da sua forma, né? Porque a dinâmica na casa era diferente do animal. Às vezes ele era mais apegadinho em um, né? Menos apegado no outro, mas também não ignorar a dor da pessoa que o animal não era apegado, porque às vezes só do bicho tá ali circulando, a pessoa cria aquela rotina de ver o animal circulando pela casa, né? Sim, e muito isso também, né, Pauli, que tu falou, tem a ver com as fases. Porque tá aquele seguindo normal a vida e eu tô ali chorando desesperado. Talvez eu já esteja mais perto da aceitação, digamos assim, do que essa outra pessoa. E assim, ó, talvez o jeito que essa pessoa lidou, achou para lidar com essa perda, foi realmente, eu vou seguir a minha vida, ocupar a minha cabeça para não pensar nisso e não precisar olhar para essa dor. Sim. Lia, eu não quero perder essa pergunta, porque a gente não botou na nossa lista e a Cami fez uma pergunta muito importante. Como é a perda do pet para a criança? Como prepará-las? A gente deve preparar eles antes que aquele animal vai morrer um dia? Ou, o bichinho foi muito ruim para a clínica, tem chance de não voltar para casa. Como é que a gente faz essa preparação? Como lidar? Com a verdade sempre. Sabe? Essa coisa assim que às vezes a gente fica com medo de expor a criança para uma dor muito profunda e a gente acaba, não na maldade, inventando algumas historinhas. Uma história. Né? A da estrela. Da estrela, ou que o cachorrinho, o gatinho, enfim, o bichinho que for, ele foi passear não sei aonde, sabe? E isso alivia para a criança, sem dúvida, mas cria uma fantasia na cabeça dela de que sempre que um bicho for passear, ele não volta. Então, assim, ó, daí vamos supor, tá? O bichinho foi passear com a tia Pauli e a tia Pauli ficou com ele. Nunca mais essa criança vai querer que um bicho vá ir contigo. Porque ele vai entender que... Pode ser inconsciente, né? Sim, sim. Né? Então, a gente tenta aliviar a dor da criança, só que a gente acaba criando fantasias na cabeça dela. Então, chegar e dizer a verdade. Vai doer? Com certeza vai doer. E importante também ensinar esta criança de que a mãe e o pai também estão sofrendo por essa perda. Então, ó, a mãe, o pai também estão muito tristes, né? Tudo bem, tu fica triste, era parte da família, foi importante. Tem que viver a dor. Tem que viver a dor. Né? Por mais difícil para o adulto que seja lidar com essa dor infantil, é importante. A Cami mesmo está dizendo que disseram que a cachorrinha tinha sumido, daí ela ficou dias procurando e só depois de alguns dias os pais falaram a verdade. Então, assim, será que ela não sofreu mais 2 vezes procurando? Isso, e sem maturidade emocional, às vezes, para lidar com essas informações, e daqui a pouco começa a não acreditar no que os pais dizem também, né? Porque se eles me disseram isso agora, mas é verdade, depois tu fica com essa insegurança. E os pais são as pessoas que a gente precisa confiar. Sim. Nem que seja só neles, quando a gente é criança, a gente precisa confiar neles, né? Sim. Vamos passar adiante, então. O que é o luto não reconhecido? Luto não reconhecido é quando não se olha para essa dor. Né? Luto pet, esse luto não reconhecido, ele é muito, muito recorrente. Porque as pessoas que não têm pet normalmente não entendem que os bichinhos eles acabam fazendo parte da família.
Então, Não. daí tu chega e tu diz, ai, meu cachorro, meu gato, meu coelho, enfim, o bicho que for, morreu, eu tô muito triste e tá difícil e não sei o quê. Uhum. Daí vem alguém e te diz, mas tu tá chorando por um cachorro, é só um cachorro. Imagina quando for Sim. tua mãe, teu pai, teu irmão, teu tio, alguém, quando for alguém, o que tu vai fazer? Não vai dar conta, vai morrer junto. Uhum. Gente, a gente não sabe o lugar que esse bicho ocupa na vida dessa Uhum. pessoa, né? Aí, inclusive, tem estudos que já dizem que bichos são altamente terapêuticos para doenças mentais, algumas doenças mentais. Lógico, né? Sem tirar a questão Muito. de medicação e tudo mais, mas que eles ajudam muito nessa parte. Sim. E, e também, assim, no luto em geral, né, o que a gente nota, eu que já perdi a cachorrinha, né, enfim, morre junto com o animal quem tu era com o animal, porque essa pessoa que tu era com esse animal, ela não é mais necessária, porque esse animal não tá mais aqui. Então, tudo que tu fazia, que nem tu disse no início da live, né? Tudo que tu fazia na rotina desse animal não é mais necessário. Então, isso também morreu. E aí Sim. tu tem que ocupar esse espaço com outras coisas, porque vai acabar se ocupando, né? Mas, então, o luto não é só pelo animal que morre, mas é aquela parte de ti que morre junto com o animal, né? Por causa Uhum. do que tu fazia, enfim. Ah, ele me acordava às 6 da manhã. Ah, eu acordava de madrugada, o bicho estava lá olhando, porque tem uns gatos que ficam vendo se o dono tá respirando, assim, né? Aí tu acorda de madrugada, o animal tá aqui na cara. Isso tudo, às vezes, a pessoa até enxerga ainda por um tempo, porque é tão forte essa rotina, né? Não é espírita, não é É um rotina. departamento do cérebro que faz com que tu enxergue mesmo aquela situação. Eu ouvia a minha cachorra chorando, porque antes dela morrer, ela chorava muito, porque ela tinha muita dor nos ombros, porque ela era paraplégica, então ela só andava com as patinhas da frente. Então ela tinha muita dor nos ombros antes de morrer. E ela chorava baixinho, assim, mesmo cheia de analgésicos. Depois que ela morreu, eu passei um mês ouvindo ela chorar, porque toda vez que ela chorava, eu tinha que mudá-la de lugar para tentar ajeitar ela. Então eu ficava nessa sensação de que eu tinha que fazer algo, mesmo depois que ela tinha morrido, né? Então isso morre junto com o animal. Daí a gente tem o nosso luto também de quem eu sou Uhum. agora. Tu tem que criar uma nova identidade dentro de casa, Sim. E daí tu imagina né? tu nessa bagunça toda. Vem alguém e te diz: ah, deixa de frescura, isso não é nada. É. E muitas vezes a gente É, acredita. A gente para e diz: sim. nossa, será que eu não estou exagerando mesmo? Será que realmente é Uhum. para tanto? E sim, é. Sim. Porque daí a gente É. volta para a questão do sentimento, que é todo sentimento, ele precisa ser validado e olhado. Porque se ele está ali, ele está sinalizando algo. Ele não está ali só Uhum. para bonito. Sabe? Tu não acorda com Exato. raiva só porque hoje eu não tenho o que fazer, então vamos sentir raiva. Não é assim que funciona. Né? Ele está E dói na ali. gente ter esse sentimento, a gente não quer ter também, né? Não, não. E às vezes a gente É? tenta lutar tanto contra ele que é pior. Então, às vezes, a Sim. melhor coisa a fazer é aceita. Aceita que ele tá ali, escuta, conversa com ele, sabe? Uhum. Tem uma técnica que eu uso com meus pacientes para tudo, assim, ó, não necessariamente luto, mas para lidar com sentimentos que às vezes a gente se sente até meio idiota fazendo, mas é uma coisa assim, ó, senta e diz, tá bom, tristeza, tô aqui. Me diz, o que que tu quer, eu preciso, o que que tu precisa de mim? O que que eu preciso de ti? O que que tu quer me dizer? E se permitir escutar o que que é tristeza, o que que é a Uhum. raiva, o que que é a melancolia, o que que é a culpa, enfim, o sentimento que for tá querendo nos dizer.
Perfeito. Porque às vezes a gente Depois fica... que tem esse diálogo, né? Pode falar, Paula. Depois que tem esse diálogo, fica como se tu não tivesse mais ignorando, porque o sentimento ignorado, ele fica bravo, parece, né? Aham, sim. E às vezes a raiva, ela se camufla de outras coisas. Porque às vezes a raiva é o único sentimento que a gente consegue escutar, de verdade. E Porque, quais são as camuflagens da raiva? Fiquei curiosa. não, às vezes a raiva, assim, ó, tu tá triste e tu vai Impulso, empurrando, comida. e tu vai empurrando pra baixo do tapete, assim, né? Ah, eu tô triste, mas não deve ser nada. Vamos empurrar pra baixo do tapete. Ah, eu tô frustrada. Vai empurrando pra baixo do tapete. E daí uma hora, o teu corpo, ele para de tentar te dar sinais de maneira sutil. Então, ele traz à tona um sentimento que tu conhece, que é muito familiar a ti. Pode ser ansiedade, pode ser raiva, pode ser muita coisa. Que daí te obriga a parar e olhar para isso. Que é quando, sabe quando tu vai empurrando a sujeira para baixo do tapete e uma hora não dá mais para tu empurrar porque tu tropeça naquele montinho? É o que acontece. Um sentimento que é muito familiar teu, que pode ser raiva, pode ser ansiedade, pode ser tristeza também, depende de indivíduo para indivíduo, ele toma essa forma dos outros sentimentos que tu não escutou para que tu possa olhar para isso de uma vez por todas. Perfeito. Não dá para fugir. Lia, então assim, ó, nós chegamos na nossa metade da live. E eu acho importante... Voou, né? Eu acho importante a gente entrar no assunto eutanásia. Porque esse assunto ele é uma ferida aberta, eterna, para as pessoas. Por causa daquela questão de, será, né, que eu fiz a coisa certa? Então, assim, eutanásia. Como saber se estou tomando a decisão certa para abreviar a vida desse animal? Como saber? Eu não sei se a gente sabe, né? A questão é essa, mas a gente precisa confiar em alguém. Sabe? A gente precisa... Porque assim, se eu levo o meu bicho pra ti, Pauli, é porque eu confio que tu vai fazer o melhor pra ele. Né? Sim. Se tu chega pra mim e tu me diz, olha, não tem mais o que fazer, tu tem duas opções, ou tu fica em casa, né, deixa ele morrer por conta, ou a gente abrevia essa dor. Óbvio, tu não pode tomar essa decisão por mim. Mas eu preciso confiar que tu tá me dizendo... No clínico. Exato, eu preciso confiar nisso. Sabe? E depois eu preciso ver o que pra mim é mais fácil, não, menos difícil de lidar. Sabe? Sim. Porque assim, ó, não são todos os veterinários, infelizmente, que fazem isso, mas existe um código de conduta do veterinário, do clínico, para chegar a optar pela eutanásia. Então, assim, a eutanásia, a gente usa vários sinais para ver, não, isso aqui é necessário. Por exemplo, primeiro fator para indicar a eutanásia. Como é que estão os sinais fisiológicos desse animal? Ele está conseguindo manter a vida sozinho? Por exemplo, faz xixi, cocô? Está conseguindo se alimentar? Então, esse é o primeiro padrão que a gente olha, tá? O tratamento que a gente está fazendo está aliviando o sofrimento desse animal ou não está aliviando? Né? Ele está sofrendo mais... Né? Porque um animal só sofrendo, a gente está tirando as características da espécie dele. Então, a gente não está deixando com que ele faça a função dele na natureza. E para isso, isso é muito sofrimento para um animal. Entende? Eles não têm essa questão que o ser humano tem, eu preciso fazer cocô e eu tenho que fazer na fralda. Esse constrangimento o animal não tem. Isso já é ótimo, né? O animal não se constrange de
tu tá ali limpando ele também, diferente do humano quando precisa desses cuidados, né? Sim. Mas assim, o fato dele não conseguir ter a manutenção fisiológica, quando ele come, ele só vomita, sabe? Chora o tempo todo, sente dor o tempo todo, a gente já usou todo respaldo medicinal nesse animal e ele não está respondendo, já fechamos o diagnóstico, a gente já sabe que o prognóstico é desfavorável, então aí a gente opta pela eutanásia. Então, aqui na veterinária Rio Branco, a gente só opta pela eutanásia quando realmente não há mais o que fazer. Então, a gente faz exames para ver se precisa, se tem, né, outras chances. E aí a gente opta, porque aquele animal só está sofrendo a partir dali, ele vai minguar até a morte. Né? Então, a gente chega num ponto que realmente a eutanásia, ela é um favor que se faz para aquele animal. Né? Então, isso aí que tu falou de confiar no clínico é muito importante. Esse clínico, ele está seguindo o código de ética veterinário para esse animal? Tá. Então, confia, né? Mas a gente está falando aqui do luto, né? Não, mas eu acho bem importante tu trazer também essas questões, ó, né? Até porque quando a gente fala de saber se eu tomei a decisão certa, normalmente a gente sabe que a gente tomou a decisão certa. Mas a gente entra muito numa questão de culpa e dos e se's, dos eu poderia, eu deveria, isso. E a gente precisa também entender que naquele momento eu tomei a melhor decisão que eu podia ter tomado com os recursos que eu tinha. Porque ninguém vê dois caminhos e olha e diz, esse aqui tem tudo para dar errado, é nesse que eu vou. Ninguém faz isso. Né? E é muito fácil e muito injusto com a gente, depois da atitude tomada, e a gente viu as consequências disso, ficar nesse looping eterno de, porque eu devia ter feito isso, porque se eu tivesse feito aquilo. Tu não fez. Se tu não fez, ou se tu fez o que tu fez, é porque tu julgou que aquilo era o mais certo naquela hora. Então precisa ficar tranquilo quanto a isso. Porque os ECs não vai fazer voltar. Né? A gente precisa. A gente entra num quadro punitivo. Bem isso. Né? Só Fica que a gente precisa entender que com os recursos que a gente tinha naquele momento, a gente tomou a melhor decisão. Porque ninguém toma uma decisão pensando em errar. Né? Só que depois a gente vê as consequências e analisa os prós e contras, né? Só que não tem como a gente fazer isso depois. Não. É patinar na geleia, né? Porque não vai para frente. E então a gente entra na próxima pergunta aqui. O que eu devo fazer para me livrar da culpa? Porque isso é importante não só na eutanásia, mas na morte por causas naturais, né? Tipo, estava fazendo o que podia, o animal morreu, mas muita gente carrega a culpa, né? Como fazer para se livrar dessa culpa? Entender que tu fez o que tu podia. Se de caso tu fez o que tu podia, né? Se tu não fez o que tu podia, é entender que tu continuou fazendo o que tu podia com o que tu tinha. A gente sempre aí faz. Tu tem que olhar, né? Tem que olhar o porquê que eu não fiz tudo que não podia, né? E será que aí não tem fez? Que olhar... Porque às vezes também a gente entra numa condição de super-heróis, assim, de querer resolver tudo. E a gente não consegue, não tem como a gente dar conta de tudo, sabe? Óbvio que a gente quer o melhor para aquele bichinho ali. Óbvio que a gente vai fazer de tudo por ele. Mas tem coisas que estão muito fora do nosso alcance, do nosso controle. Né? Então, entender assim eu falhei aqui. Ok, falhei aqui. Mas eu falhei aqui. O que aconteceu que eu falhei aqui? Na hora eu sabia disso? Eu não sabia disso? Sim. Aprender a se perdoar.
Isso, e é muito importante tu olhar o contexto total. Eu falo isso até para colegas veterinários, porque tem vezes que o cliente chega aqui com o cachorro e realmente não tem mais o que fazer. Ele já chega na nossa mão em estado de eutanásia, porque não foi feito nada para esse animal. É a primeira vez que ele vai para um consultório e ele já está à beira da morte. A gente só finaliza a situação. E aí, no clínico, dá até uma raiva do cliente, né? Por ele ter chegado com esse animal daquele jeito. E aí, o que eu faço por mim, para eu não ter raiva daquela pessoa? Eu começo a conversar com a pessoa para ver como que é a rotina da vida dela. Às vezes ela cuida de um pai que teve um AVC, às vezes ela tem 5 empregos, às vezes isso, às vezes aquilo. A rotina da pessoa é tão pesada que realmente aquilo chegou naquele ponto. Eu não estou justificando, né? Porque aqui o meu lado é o dos pets, né? Mas eu quero dizer que sim, existe um universo em volta, né? E aí, mesmo que para mim seja muito pouco o que aquela pessoa fez para o animal, nas condições que ela tinha, ela fez o melhor dela. Ela fez tudo que ela podia com aquele tempo que ela tinha, sabe? Ela colheu, ela trouxe aqui, mesmo que no final da vida, ela trouxe. Então, assim, tentar acolher aquela pessoa como um ser humano que tem uma história toda carregada com ela. Existe, sim, os negligentes, né? A gente não pode deixar de comentar isso, mas não é esse o nosso público agora. A gente pode até fazer uma live sobre dono irresponsável. O que fazer? Socar na parede? Não, né? Não, tô brincando. Mas o nosso público agora é o público que está sofrendo o luto, não os negligentes, né? E até, né, Paulito, falando nisso, às vezes não é nenhuma questão só de... eu tenho 5 empregos, eu cuido do meu pai que teve um AVC. Às vezes é ignorância mesmo. E quando eu falo ignorância, eu falo ignorância no sentido puro da palavra mesmo, que é de não ter o conhecimento. Então, assim, como é que eu sei que meu bicho tá ruim? Às vezes eu não sei, porque ele não fala comigo. Né? Então, a gente hoje conhece alguns sinais. Né? Mas, o bicho tá dormindo o dia inteiro. Gatos dormem o dia inteiro, por exemplo. Né? Como é que né? Tem muito essa questão da ignorância também. E daí a culpa também vem a partir dessa ignorância. Poxa vida, por que eu não fui me informar? Né? Então eu acho que parece muito simples isso que eu tô falando, né? As pessoas até podem dizer, é muito fácil falar, né? Mas na hora de fazer não é tão simples. E não é fácil, e não é simples. Mas é um exercício que precisa ser feito de pensar com a cabeça da época. Porque não adianta eu pensar hoje, tá, em 2022, com a cabeça de 2022 por uma atitude que eu tive que tomar em 2020, por exemplo. Tá? Não adianta. Então, assim, volta para 2020, te conecta com quem tu era em 2020 e pensa, o que eu fiz em 2020? Com a minha cabeça de 2020, o que eu teria feito algo diferente com a cabeça de 2020, não com a cabeça de quem viu muita coisa acontecendo depois. A culpa vai sair na hora? Não, né? Porque assim como ela levou um tempo para se instalar, ela vai levar um tempo para tu entender ela. Né? Perfeito. Uma pergunta muito importante, que isso aconteceu essa semana com nós aqui. O que eu devo... Devo colocar outro pet no lugar do pet que morreu? E quando é a hora certa de colocar esse pet no lugar? Eu acho que fazer substituições assim... eu não vou dizer nunca, tá? Mas não tendem a dar muito certo. Porque assim, perdi o cachorro hoje, daqui 2 dias eu já estou com outro cachorro. Quando que eu vou lidar com esse luto desse cachorro que morreu? Não vou. Eu vou ficar transferindo tudo para esse novo cachorro.
Isso Uhum. significa que eu nunca mais vou poder ter um bicho? Não, né? Não é isso, óbvio, né? Quem gosta de bicho sempre vai querer ter uma companhia. Uhum. Mas, assim, ó, não dá para dizer, depois de 6 meses tu pega um bicho, daqui 1 ano tu pega um bicho. Porque tem que ver muito como é que a pessoa se sente. E às vezes a gente não tem muita escolha, né? Às vezes os bichos aparecem na porta da tua casa e tu não vai abandonar, Sim, 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 né? verdade. Então, assim, ó. Mas é saber que cada um vai ocupar um espaço diferente, senão tu Uhum, causa até uma ansiedade no outro animal, né? Porque assim, por exemplo, a minha mãe, ela perdeu uma cachorrinha, a cachorrinha dela morreu, e um bom tempo depois, mas bom tempo mesmo, ela pegou 2 gatos. Tudo que acontecia com eles, ela achava que eles iam morrer. Ela tinha a sensação de que a saúde deles estava por um fio, mas a cachorrinha levou 11 anos para morrer. Não foi assim de uma hora para outra. E os gatinhos eram filhotinhos, sabe? Então fica aquela sensação de que sempre vai perder, tu não consegue relaxar, né, uhum, né? Por isso naquela que é sensação. importante também tu te conhecer. Tu entender, assim, ó, tá, onde eu tô no meu luto, sabe? Uhum, Eu já consigo olhar para um outro animal pelo outro animal, ou eu estou sentindo falta do fulaninho, então eu vou pegar um outro para colocar ali para me fazer companhia, simplesmente, para eu não me sentir sozinho, sabe? Então acho que tem essa questão de a hora certa de se ter um novo bicho é quando tu está disposto a cuidar deste novo bicho e olhar para uhum. ele como outro bicho. Sabe? Perfeito. E pelo bicho, por tu querer cuidar do bicho pelo bicho. E não para ele suprir uma falta tua. E tem gente que põe até o mesmo nome do animal que morreu no novo. Uhum, Então, assim, é uma inversão muito grande e não faz bem nem pro pet. uhum, Porque o cachorro também, ele sente, a gente vê, sabe, cachorros que têm ansiedade e às vezes é porque, pô, eu peguei o bicho uma semana depois que o outro morreu. Dei o mesmo nome. Tu tá com expectativa que ele tenha até a mesma personalidade, às vezes repete a raça, tudo tu quer. Mas aquele animal, ele era o quê para ti? Sabe? Se tu tá imitando tudo, tá clonando o outro animal. Não, ele é. Cada um É era um um. personagem diferente, né, na vida da pessoa. Então, é importante ter essa consciência, até pelo animal, né, pelo novo animal que está vindo. E daí tu também vê o quanto tá difícil para esse dono olhar para essa dor. Porque ele não olha. Ele simplesmente pega e ignora. Ele simplesmente Sim, diz assim, ó, ignora. quem que morreu? Tá aqui, ó. Ó o fulaninho. Sim. Igual, morreu? Quem que morreu? Não, ninguém morreu. E Então aí ele tu fica fica naquela nessa. sensação, tu fica naquele constrangimento, às vezes, tu mesmo, porque tu pega um animal, tu sabe que ele não é aquele, né? E aí Hum. o cérebro, até assimilar aquilo, deve ser um Mas, trauma. mas daí será que assimila? Não assimila, né? Que ele Não vai assimila. ficar numa eterna negação. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha uma gata, a Vicky, e ela pulou da janela do meu prédio. Eu morava no 10º andar, ela explodiu lá embaixo, né? E eu sofri muito por 3 dias, porque meu pai botou outra gata no lugar, persa, tudo, a Pina daí. E aí, eu tenho uma foto que eu tô fazendo carinho na gata e nitidamente eu tô sofrendo muito, porque eu tava sofrendo a perda daquela outra gata, sabe? Eu não queria outro animal. Então, o Uhum. meu pai botou outra no lugar para lidar com aquela situação, né? E, claro, depois eu criei muito amor pela gatinha, mas ela não foi minha, ela começou a ser da minha mãe, a outra gata, porque a dinâmica familiar, que nem eu falei, vão se Uhum. aproximando, né? Mas eu lembro que não era.
eu, como criança, eu entendi que não era a hora de eu ter outro gato. Eu não queria outro gato. Eu queria ficar até com a saudade da outra, sabe? Eu queria sentir aquela saudade. Eu sentia, eu não quero outro gato, que eu não quero injustiçando a morte da outra, Sim, sabe? porque parece que tu tá negligenciando, parece que tu tá assim, parece que a gatinha que morreu não foi importante o suficiente para se permitir sofrer por ela. Isso! E teu pai, Isso. na melhor das intenções, Uhum. para não te ver desesperada, sofrendo, foi lá e botou uma outra gata para ver se tu conseguia superar isso, né? Só que 3 dias. 3 dias, óbvio, mas daí vem toda aquela sabedoria infantil que a gente sabe que existe Uhum. para mostrar que tudo bem, eu gosto, eu vou gostar dessa gata, mas deixa eu sentir pela minha. Sim. Por isso que é tão importante Bem... essa verdade com as crianças, porque elas sentem, elas sabem. Sim, ó, meu pai se justificando ali, ó. Tu ganhaste um cachorrinho. Ah, sim, porque quando eu tive leucemia, logo que eu tava terminando os exames, o meu pai me deu um cachorro. Tu vê que meu pai, ele sempre como é que eu quis aliviar a minha dor com animais. Então agora eu tô aqui. Não foi à como toa que tu seguiu o caminho que tu seguiu. Outra coisa que eu queria perguntar, já que a gente está bem no final, é que eu te falei que muitas pessoas acabam não tratando os animais como precisariam, acabam não tendo o diagnóstico necessário, porque tudo é muito caro, a gente sabe que tudo tem custo, né? E na situação financeira que a nossa sociedade vive, a gente realmente tem que estabelecer prioridades, fazer escolhas, tudo contadinho no papel. E aí a pessoa acabou não dando a assistência que o pet precisava, mesmo que ela soubesse que ele precisava. E aí chega o ponto da eutanásia. Como lidar com isso? Porque muita gente fica com essa culpa e o veterinário também fica indignado muitas vezes, porque, pô, mas a gente tem o que fazer, sabe? A pessoa liga aqui, eu tô ligando porque eu quero sacrificar meu cachorrinho. Tá, mas a gente não sacrifica assim. Primeiro a gente passa por consulta, faz exames, vê se não tem mais o que fazer, daí a gente sacrifica. E aí a pessoa está tomando essa decisão para abreviar um custo também, né? Me ajuda. O que a gente fala sobre isso? É muito complicado essa situação, né, Pauli? Porque infelizmente ou felizmente, né? Não sei, mas assim, né? O ideal seria se a gente tivesse um SUS VET. Sim. Né? A gente entende que vocês amam bichos, mas não dá para viver de amor, né? Então, sim, é necessário se cobrar, vocês também têm boletos, contas para pagar, então vocês precisam cobrar, né? Não, e os diagnósticos, por exemplo, aqui no consultório são todos terceirizados. Então, eu tenho que fazer a requisição e mesmo que eu dissesse assim, não vou te cobrar nada, os diagnósticos, os exames, é tudo terceirizado, né? Então, uma hora a pessoa vai ter que desembolsar e depois ela tem que desembolsar com o tratamento, né? Então, tudo leva custo. E daí eu acho que assim, né? Tu vai ter que priorizar algumas coisas e entender a tua condição, né? E se questionar, eu amo bicho, tá? Mas o quanto tu ama bicho? Porque às vezes tu ama bicho, mas tu não vai ter condições de dar uma vida de qualidade para esse bicho. Então, que amor é esse também, né? Não quero entrar aqui numa questão de julgamento, até porque não cabe, né? Mas eu acho que assim, quando se fala disso e dessa culpa, a gente precisa entrar no mesmo esquema da culpa que a gente estava falando antes. Eu peguei esse bicho, eu fiz o que eu podia.
sabe? Óbvio, hoje em dia tá muito em alta as vaquinhas que se faz para Sim, os as bichos, ONGs, as né? ONGs e as vaquinhas. Então, talvez o caminho possa ser esse de eu não consigo, eu não tenho R$ 1.000 para uma biópsia, um diagnóstico, um exame de sangue, enfim, não tenho. Será que eu não posso me mobilizar Uhum. para ver o que eu consigo, Sim. né? Para arrecadar Fazer de isso, tudo. fazer alguma ação, sabe? Às Tentar, vezes pelo menos. às vezes é só. E de novo, às vezes a gente entra muito nessa questão de ignorância, porque as pessoas não sabem que é Uhum. possível tu procurar ONGs e fazer essas Uhum. ações, né? Então, sim, a gente sabe que Claro. hoje em dia isso tá muito em alta, assim. Ah, e fica a dica, né? As ONGs, elas sobrevivem a partir de doações, porque ONGs são instituições criadas por qualquer um, né? São pessoas como nós que decidiram a causa animal. Então, as ONGs são instituições que vivem de doações. Então, quando vocês verem uma ONG pedindo tampinha, uma ONG pedindo Pix, uma ONG, sabe, R$ 5 já ajuda muito. Então, quando for ver uma ONG, ajuda nessa causa, porque daqui a pouco tu não tem R$ 1.000 para fazer o exame do teu pet, mas daqui a pouco uma ONG vai te ajudar um dia. Uhum, Então, quem sabe estipula um valorzinho por mês para ajudar, eu acho bem interessante isso. uhum. Ou até as E, Lia, tampinhas, né? é isso, as tampinhas, uma coisa que é pro lixo, né? Uhum, Nós temos só 5 minutos para terminar, porque o Instagram me desliga, então não tem aham, opção, não é assim, ah, não, vou ficar mais um pouquinho. aham. Eu gostaria que tu concluísse, então, falando como terapeuta, né? Qual que é a tua dica para abreviar essa dor, tá? A gente tem que olhar para ela, a gente vai circular por Uhum. essas 5 fases do luto. Qual dica que tu dá, além de fazer terapia? Porque para mim é a maior dica de todas. Sabe, a gente não Uhum. consegue sozinho, a gente precisa de um profissional para nos guiar no processo e até para nos mostrar, ó, tu tem que voltar aqui, tu tem que voltar aqui, sabe? Uhum. Então, a terapia é fundamental. Mas qual a tua dica para abreviar a dor para quem está vendo isso agora? Entende que ela faz parte. Ela existe, ela tá aí. Abreviar a dor não tem como, tá? Tem como Tá. tu tornar o processo mais brando, talvez, se eu puder usar esta palavra. Não é fácil. Mas lembrem sempre da analogia da sujeira embaixo do tapete. Quanto mais eu Uhum. empurro, mais eu acumulo. Quanto mais eu acumulo, mais tempo vai levar para eu limpar. Então, às vezes, né, se eu sento e eu choro tudo que eu tenho para chorar, eu passo pelas 5 fases em 6 meses. Se eu vejo que eu tô com vontade de chorar e eu simplesmente vou fazer alguma coisa, talvez esse luto leve de 2 anos, 3 anos para passar, Uhum. né? Então, assim, ó, se permitam passar pelo luto, se permitam chorar quando vocês têm vontade de chorar, se permitam socar um travesseiro quando vocês sentirem raiva. Se vocês sentirem raiva e vocês não quiserem falar com ninguém, vocês não precisam, se respeitem e se acolham. Acho que assim, ó, Uhum. entender o que está acontecendo, respeitar e acolher esses sentimentos é a chave de ouro para um luto um pouco mais tranquilo, se assim puder Perfeito. dizer. Lia, olha, eu vou salvar essa live, gente, não se preocupem. Eu quero agradecer muito, muito, muito a tua participação aqui. Eu vou começar uma série de lives com especialistas, mas da área veterinária. Mas eu pensei, eu quero começar com a Lia para falar sobre luto, porque eu acho legal começar pelo fim,
sabe? Uhum. Para as pessoas, agora eu vou ter outro animal, então agora nós vamos começar do zero do jeito certo, e aí o pessoal vai começar a entender o que é importante para ser um tutor responsável, né? Mas eu quero te agradecer muito, eu vou colocar o teu contato na descrição do vídeo para quem quiser, quem estiver vivendo essa dor, quiser ter um acompanhamento profissional, que é o mais saudável, né? E quem souber de alguém que está vivendo esse momento, para compartilhar também, porque eu acho muito importante, eu acho que a gente não pode passar por isso sozinho, a gente não tem maturidade e não tem tempo, a gente não tem tempo para sofrer hoje em dia, né? Então, muito obrigada pela tua participação, quem sabe voltaremos com outros assuntos, né? As ideias estão surgindo. Isso aí. Pauli, obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui falando de dois assuntos que eu amo demais, né? E estou à disposição aí, ó. Se quiser, se surgir mais assuntos, estou aqui. Então, nós vamos pensando juntas. E obrigado vocês que nos assistiram. E se tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários, podem mandar direct, tanto para mim quanto para a Lia, certo? Um beijão, Lia! Beijo! Bom trabalho, boa semana! Igualmente. Tchau, gente! Obrigada, tchau, tchau!